De volta aqui o Redação Novo Tempo, pela sua rádio e TV Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A Venezuela é um país assolado pela guerra civil e vive um verdadeiro caos. Para você ter uma ideia, no ano passado, a economia encolheu mais do que a economia da Síria. E a inflação acabou atingindo mais de 1000% esse ano. Tudo isso em um país com as maiores reservas de petróleo do mundo. A situação é tão crítica que a população passa fome porque os alimentos são escassos. 3 em cada 4 venezuelanos emagrecem involuntariamente, a uma média de quase 9 quilos por ano, sem contar a violência nas ruas e as incontáveis mortes. Um verdadeiro banho de sangue. Claro que a Venezuela teve nos noticiários muito fortemente em 2017. Uma crise, como a gente estava dizendo aqui, sem precedentes para o país, né? Sabe qual que é o mais agravante para mim nisso tudo? Não. Porque... O que é? Não, você não sabe, irei falar. Olha. Só quis interagir com você, entendeu? Obrigado. Para mim, o mais agravante disso tudo é o fato da cúpula política que hoje governa a Venezuela dizer que nada disso está acontecendo. Porque se você vai ver, Qual eles dizem... Qual o problema deles, hein? Eles não enxergam? Por exemplo, tanto... Não, claro que enxergam. É para poder tentar encobrir a situação. Tanto é que mídia internacional é muito difícil você conseguir entrar lá dentro nesse momento, porque você vai mostrar para o mundo exatamente o que está acontecendo ali dentro. Sim. Hoje, atualmente, ONGs de ajuda humanitária internacionais estão proibidas de entrar na Venezuela, porque se o governo venezuelano autorizasse entrar... Significa que precisa de ajuda. Isso. E aí ele falou, não precisa de ninguém aqui. Inclusive, a gente vai deixar bem claro que não precisa, nem entra aqui. É muita então, maldade, isso né, gente? Para mim, é o mais agravante, porque quando você sequer admite que existe um problema, como é que você contorna? Então, é muito triste, eu acho, toda essa situação, e acho que até revoltante, eu diria. Eu estou achando estranho, porque se você abrir os jornais internacionais, está cheio de notícia da Venezuela. Não tem no Brasil. Né? Por quê? Porque o Mercosul afrouxou um pouquinho, né? Não aperta mais a Venezuela. Antes estava apertando, está endividada, deve para o Brasil, estava apertando bastante. Agora não, parou todo mundo de noticiar, mas a coisa está pegando fogo lá também. Suárez, você falou Lá sobre a questão onde? de apertar... Na Venezuela. Ah, tá. Internamente você diz, mas é interessante isso que você falou sobre os veículos internacionais. Então, fora do Mercosul, isso está sendo fortemente divulgado. Sim. No Mercosul é que a coisa está um pouco Essa é a impressão que dá. mais... Se você pegar jornais da Europa, principalmente Portugal, Espanha, todos falam da Venezuela. E todo dia tem notícia. Inclusive, agora ele tirou a PDVSA, que é a Agência de Petróleo Estatal. Bom, a verba que sustenta a Venezuela, 96% dela é petróleo. Ela vende esse petróleo para os Estados Unidos. Tem uma pessoa, um executivo, que encabeçava de 2004 a 2014, e são pessoas que entendem bastante do assunto. Ele retirou todo mundo da PDVSA que tinha cargo executivo e colocou militares no lugar essa semana. Demitiu, né? Demitiu as pessoas. Só que agora essas pessoas estão sendo perseguidas porque ele diz que elas são corruptas e que desviaram dinheiro. Então, essa que é a questão. Ele tem um discurso de manchar a imagem daquela instituição, de um grupo, dizendo que é corrupto porque pertence à elite, alguma coisa nesse gênero, né? Ele trabalha nesse discurso para poder atacar aquela instituição ou aquele grupo e, assim, ele ganhar mais espaço ainda. E, geralmente, ele ataca instituições ou grupo de pessoas que vão contra o que ele quer fazer no país, né? Ele tem esse discurso. Ele é um sociopata. Ele é uma pessoa que Nicolás só pensa Maduro. Vai acabar com... Nicolás Maduro. Ele pensa só nele, ele altera esse discurso, ele inverte, né? É muito interessante, é o ativo e o passivo, né? Então, ele consegue fazer. Agora, com os Estados Unidos, bloqueou. Antes, os Estados Unidos tinha bloqueado alguns empresários ou alguém ligado a ele. Então, bloqueava as contas no exterior. Agora, não. Agora está bloqueando o governo. Aí ele começa a atacar Aí ele os começa a Estados mostrar Unidos como monstro da história. Só que ele mostra isso para a população. E a população acredita? Não, acho Não, que a não parte não está mais. acreditando agora. A população está sofrendo muito sofrendo. fortemente, Mas, né? assim, a gente fala população pensando em todo mundo, mas tem um povo, ele tem um apoio. Eu não sei dizer Quem está se proporções, beneficiando exército. financeiramente com o Nicolás Maduro
e o partido dele no poder, obviamente, vai apoiar para continuar desse jeito. Eu estava pensando um pouco, eu não sei se eu vou fazer uma conexão aqui perfeita, mas eu vou colocar o que me veio à mente. Por favor, Suad, me corrija se eu estiver errado. Mas eu estava pensando nessa pauta aqui que a gente está discutindo, Venezuela, e todas as vezes que a gente já falou sobre Venezuela aqui no programa, em outros programas inclusive, falando sobre refugiados, né? Que é uma outra questão que a Venezuela trouxe e tal. Eu lembrei um pouco daqueles momentos que a gente estudou, né? Momentos antes da Revolução Francesa. Então, o povo sofrendo horrores para alimentar o quê? O bem-estar de uma minoria, a realeza francesa. E aí o povo acabou, né, se revoltando contra isso. E o Palácio de Versalhes, aquele ícone do luxo daquele período. Então, eu acho que o que acontece agora na Venezuela não é a mesma coisa, a população está sofrendo para manter o luxo de uma elite, mas a população está sofrendo para manter o conceito de poder e o conceito de governabilidade da cabeça de poucos também. E a população sofrendo tanto quanto a população francesa sofria naquela época. Detalhe, só depois a gente volta a esse assunto, mas o Brasil está a mesma coisa. Tá. Igualzinho. Não é o mesmo nível, mas deve estar caminhando para isso que você está falando. Estamos quase ali também. Mas voltando para a Venezuela, se a gente for verificar, muitos países estão assim hoje. O Brasil está assim e ainda não acordou, né? Mas a Venezuela, o que ocorre, ele está tentando colocar a culpa no presidente da Assembleia venezuelana hoje, que é oposição dele, o Borges, né? Como o Borges pediu que os outros países boicotassem o governo de Nicolás Maduro para que ele pudesse tomar algum tipo de mudança, fizesse alguma coisa em prol da população, e ele nunca fez, ele está colocando a culpa, então, nessas pessoas que são oposição dele, para que a população se revolte contra isso. Então, é um sociopata, ele se utiliza das informações, né? E ele ainda jogou, como os Estados Unidos compram o petróleo dele, ele ainda disse o seguinte: pois é, no meio do caminho esse petróleo pode sumir, né? Mas não, a gente vai tomar todo o cuidado para que isso não ocorra. Outra coisa também, quem comprava a maioria dos títulos da dívida pública da Venezuela, como o nosso título Tesouro Direto, é Estados Unidos que compra. Foi proibido comprar, o Trump proibiu qualquer pessoa, tanto de investir como de comprar títulos da dívida pública. E agora eles estão com a nota negativa na MUD, nas agências, né, de risco. Então, ninguém está comprando mais. Então, cada vez mais vai aumentar essa inflação, cada vez mais vai faltar alimento, e agora ele está convidando empresas do exterior a se instalarem lá, as que estiverem de acordo com o governo dele, né? Aí quem vai se instalar num país com risco desse tamanho? E aí com os riscos dessa empresa, né? De daqui a pouco ser estatizada, como já aconteceu na Venezuela, de empresas que eram privadas, o Estado tomou para si, e com essa instabilidade toda. Só que esse discurso do Nicolás Maduro não é uma coisa nova, não é? Não. Ele não está dizendo agora essas coisas. Ele já dizia isso quando ele assumiu, assim que o Chávez morreu, e continuou. Eu me lembro quando o Chávez morreu, que ele aparecia para poder dar aquela certificação, dizendo, olha, eu sou o legítimo substituto do Chávez. Lembram disso? Lembro. Ele disse que o Chávez apareceu para ele em forma de passarinho. E o passarinho apareceu na Nossa, eu tinha janela. esquecido né? disso. É uma coisa espiritualizada, né? Espiritualizado. Outra vez foi uma borboleta que apareceu e disse, olha, isso aqui é Chaves, ele Como ele é veio para me romântico, né? abençoar no governo aqui bolivariano. Quer dizer, é uma coisa louca demais. Apareceu uma imagem de Chaves na construção do metrô em Caracas. E era um sinal de que, olha, estamos no caminho. Como que está no caminho certo? O país está se desfacelando. E sabe o que é intrigante, Hélio? É que, e eu cheguei até a ler um artigo que tem políticos brasileiros que eles têm um pensamento estranho até, porque há um pensamento que, assim, de criticar essas outras nações que estão virando as costas para a Venezuela, de outros países que estão querendo interferir ali de alguma maneira na política para não deixar o país virar um caos, numa espécie meio que defendendo assim, olha, deixa o cara cuidar do país dele, não interfiram ali no ambiente dele e tal. Então, essas coisas acabam... Mas se você prestar atenção, repercutindo. Suzane, perdão te interromper. Não, você já pode. Os meninos não interrompendo, né? podem, você pode. Isso é feminismo, hein? Não, isso é anfitrialidade. Porque é difícil aparecer aqui. Né? Aí, o que ocorre é o seguinte, perceba que
quando eles começam a falar, as palavras são as mesmas, a sequência da palavra na frase é a mesma, como se fosse uma cartilha. Você fala os políticos lá e Os aqui. que defendem. Os brasileiros que Que defendem. defendem. As palavras verdade. são as mesmas, na sequência que é a mesma na frase, e as palavras de ordem são as mesmas, como se houvesse uma cartilha. Existe um Pra ser padrão, então, para se fazer isso. Existe um padrão para se fazer isso. Tem todo faz uma. sentido mesmo. Tem. Presta atenção para você ver. Você vai É começar um a perceber. discurso muito alinhado, assim, sabe? Agora- Muito alinhado. Agora, falando ainda dentro da Venezuela, uma coisa, né, que aconteceu agora no final do ano também é que, assim, né, em 2018 vão acontecer eleições presidenciais para a Venezuela de novo, né? E o Quando? Maduro, 2018. E o Maduro disse que ele vai se candidatar de novo. Ele disse que com certeza Com o bolivariano vai continuar. no Exatamente. governo. E aí Agora, o que ele vai fazer para isso, a E gente aí não sabe, é que né? está o meu ponto, que é assim, né? Esse ano, 2017 que passou, a gente teve várias revoltas populares, aí o exército indo contra a população, e aí você tem, inclusive, um exército paralelo que é feito por... tem um nome que eu esqueci agora, mas são defensores civis do governo de Maduro, e que eles agem meio nas escuras, assim, para tipo, ó, fiquei sabendo que tem uma família ali que está contra o governo. Aí eles vão lá e está se manifestando contra. Aí eles vão lá e quebram a casa da pessoa tal para botar medo. E teoricamente não ligados ao governo, Não, né? não ligados São oficialmente. ações independentes. Mas obviamente que Mas, o governo claro, ele, dá ok, ele, né? ele armou grupos extremistas, Sim, né? mas oficialmente não. Oficialmente não, Não, pertencem ao governo. Isso. Tá. Mas o meu ponto é Mas assim. E aí você todas tem as todo evidências esse caos. Aí possíveis. você teve, em 2017, um momento icônico daquele rapaz que saiu do grupo de elite do Nicolás Maduro, e ele sobrevoou de helicóptero o Legislativo e também a Suprema Corte ali, ele jogou umas bombas tal, ele falou, uma guerra civil vai acontecer tal. E aí, para mim, é o que eu fico pensando, o que vai ser da Venezuela? E para mim, o que vai ser da Venezuela, eu tendo a pensar a mesma coisa que eu já pensava no ano passado, assim, parece que essa situação na Venezuela só vai acabar no momento em que houver uma guerra civil ali dentro, Ou um se rebelar contra ele. ou acontecer algum tipo de intervenção internacional dentro da Venezuela. Eu acho que está chegando no fim já. Ou então no começo do fim. Porque ele já está alterando toda a estrutura dos ministérios, colocando militares. Das duas, uma, ele corre o risco. Ele ser atacado pela parte civil e, de repente, se utilizar dos militares que estão no comando de todos os dos ministérios para poder combater esses civis, ou então os militares se voltarem contra ele. Quer dizer, ele O está que correndo pode esse risco. acontecer, né? Com certeza vai ocorrer. Me parece que, às vezes, em modelos de política dessa forma, é uma cadeia, né? Sempre há um golpe, tem alguém que, em algum momento, acaba se chocando com aquele líder que anteriormente super apoiava, e aí gera mais uma rebelião, mais um golpe, e aí entra mais um louco que faz coisas também estranhíssimas como ele está fazendo, e vai virando assim Posso uma fazer bola de neve. Pode falar, Suárez. E preste atenção que são generais que ele coloca. E, geralmente, generais têm muitos seguidores, que são os que passaram pelas mãos dele, que são admiradores, né? Toda uma carreira. Então, alguma coisa vai ocorrer ali. E uma coisa que me chama a atenção, que é muito interessante, mas não tem nada a ver. A maioria dos generais tem nome árabe. É mesmo. Preste atenção, se você verificar. É só curioso. E os da PDVSA também. Que coisa. Agora, só fazendo, Parente. só fazendo um paralelo, eu não sei até que ponto eu posso fazer esse paralelo, mas só por uma questão de curiosidade é interessante. Porque assim, o que acontece? O Maduro só está dando sequência no que o Chávez quis fazer. Obviamente ele, né, tentou mudar ali a Constituição para fazer algumas coisas, mas ele se diz um continuador do Chávez porque o Chávez era uma figura muito carismática. O Chávez conseguiu fazer o que ele fez e, inclusive, passar essa impressão de que ele estava fazendo um bom governo para os venezuelanos, porque ele pegou um país que estava economicamente estável, com muita fonte de riqueza no petróleo, e ele era uma figura carismática. Aí ele morre, e aí quem entra no lugar dele
é um cara que não tem carisma, que é o Maduro, e que nesse momento dessa transição, o país começa a quebrar e as finanças já não dão tanta conta de mascarar, inclusive, essa dificuldade de carisma que o Maduro tem. E a minha comparação acontece um pouco, você falou de Brasil, um pouco com o Brasil. Porque é o que acontece, por exemplo, a gente tem essa situação que quando o Lula assumiu o Brasil estava economicamente estável. E aí você tem um presidente que é carismático, né? Uma coisa notável do Lula é que ele é carismático, e aí ele começa a ser muito bem avaliado, só que aí quando ele sai, aí entra a Dilma, que não era nada carismática, e nesse momento da Dilma acontece uma transição econômica, e aí a coisa começa a degringolar. Lá na Venezuela, você tem uma perpetuação do poder, aqui você tem uma outra situação aqui no Brasil, mas o paralelo me parece, entre Brasil e Venezuela, essas duas situações, parece se relacionar de alguma maneira. Né? O mundo, na realidade, está com os mesmos problemas. Todos os países, uns um pouco mais graves, outros menos, né? Mas a gente está sofrendo por falta de liderança honesta com princípios e valores, e a gente está sofrendo por falta de pessoas especializadas em gestão pública. Isso faz uma diferença, mas uma diferença, porque é muito fácil eu morar na minha casa. Imagina, eu e você somos casados. Você ganha R$30 mil por mês, eu ganho 20. A gente tem uma casa maravilhosa. Ganhando assim, você se preocuparia com as contas no final do mês? Não, tá tudo certo. Com certeza não. Aí, de repente, nós continuamos casados, mas daqui a pouco você perde o emprego e eu também. Como é que fica a situação? Tensa. Desespero. Vamos ter que cortar o caviar do fim de semana. Foi o que ocorreu. Na época do Lula, na época do Chaves, o barril do petróleo tinha um valor exorbitante. As commodities brasileiras, que é milho, petróleo, café, que são produtos básicos, estavam em alta na época, a tonelada. Hoje, tudo está muito baixo. Então, quem governava na época, que seria o Lula, não precisava nem se preocupar em governar, porque o dinheiro entrava a rodo. Então, era aquele Até eu, né, Soad? Qualquer pessoa. Você ainda faria um serviço melhor. Obrigada. Porque com dinheiro, qualquer um. Qualquer um administra com dinheiro. Mas na hora do né? momento em que a crise se instaura, é que a aí situação... tem que entrar o profissionalismo. Como aquela E a pessoa administração pública, né, como você colocou. não se preparou por toda a vida, ela não sabe o que fazer, a coisa degringola. É o que está ocorrendo. Mais uma vez, a gente tem que ir para o intervalo. São uns cortes bruscos aqui, porque a gente podia continuar falando muito tempo ainda sobre esse assunto mais uma vez. Mas na volta, a gente vai falar sobre as denúncias de abuso sexual em Hollywood e como isso acabou impactando o mundo. A gente volta já.